Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Que honra e prazer enorme de estar sentado aqui em mais um dia para a gente poder gravar. A gravação desse episódio no dia 11 de junho de 2025, depois de um dia intenso de trabalho, numa quarta-feira. Isso daqui para mim é um momento maravilhoso. Bom, eu sou o Fernando Parreiras, mais um dia estou sentado aqui nessa cadeira amarela para a gente poder bater um papo com pessoas extremamente especiais mesmo. Pessoas, seres comuns que têm histórias que nos inspiram e que muitas delas se transformam em testemunhos. Pessoas, homens, mulheres de coragem, que tiveram atitude na vida, que possuem uma fé e que mantêm uma humildade para que a gente possa de fato curtir o dia a dia, mesmo em meio a um monte de tribulação. Bom, hoje eu vou bater um papo com uma amiga que de muitos anos, a gente não pode falar muitos anos não, senão a gente vai entregar a idade, mas uma grande amiga mesmo, que eu tenho um enorme apreço primeiro pela profissional dela, do que ela representou na minha trajetória, pelos percalços que nós já tivemos, e obviamente pelo lado pessoal que ela constrói e tem construído aí ao longo do tempo. Hoje eu vou bater um papo com a minha amiga Vera Lott. Seja bem-vindo, Verinha. Obrigada, prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Já tinha visto, né, alguns episódios, mas nem de longe imaginei estar aqui nessa cadeirinha amarela, então é um prazer. Fiquei muito feliz pelo convite. Boa, nós vamos falar muito aqui. Eu te perguntei mais cedo aqui se eu tinha te presenteado, se você tinha o livro C. E eu quero deixar um com você. Eu brinco que a gente escreve livros para amigos e conhecidos, né? Porque a venda de livro não é um negócio tão fácil, mas essa foi uma maneira de, durante alguns anos, eu escrever coisas que eu escreveria para mim mesmo. Então é um livro de autoconhecimento e não um livro de autoajuda. Eu escuto o meu próprio livro várias vezes, porque eu preciso de relembrar mais ou menos o que eu coloquei aqui para que eu possa cumprir. Então fica um presentinho para você, para depois você colocar lá na sua cabeceira, colocar no seu escritório, fica à vontade, tá? Um outro presentinho que para a gente tem um significado só para a gente poder marcar mesmo e deixar uma lembrança do projeto, que é o projeto do Jornada Cast, que é essa bolinha aqui. Essa bolinha, ela tem um P, um O e um R, e é de um projeto chamado Por Amor e por Vidas. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer por amor, tudo que a gente faz por vidas. Por trás disso tem um significado. A gente faz por amor, a gente faz por ele, que é o amor verdadeiro e real. E por vidas, porque nós temos que fazer o ID por onde a gente passar, seja no âmbito profissional ou pessoal, que a gente vai falar aqui. E essa bolinha, obviamente, ela é redondinha, ela é para poder amassar, se a pessoa que estiver sentada aí tiver estresse para falar, que não é o seu caso, você está acostumado a falar em público, e é uma maneira também de ela brilhar no escuro, para que a gente lembre uma frase que eu sempre digo aqui, que é: deixe brilhar as boas obras, para que todos saibam o Pai Celestial que temos. Então, é um presentinho, eu sei que você tem uma filhinha lá. Você vou ter uma sócia, né, gente, nessa bolinha, claro. Né? Verinha, vamos lá, vamos começar. Eu faço uma pergunta para todo mundo aqui, e hoje eu vou mudar ela um pouquinho, que é o início. Eu pergunto para a pessoa assim: quem é esse ser que está aí? Né? Mas eu vou mudar ela um pouco. E você pode também responder quem é esse ser, mas eu conheço a Vera como uma mulher de extrema capacidade profissional. E hoje a gente fala muito de LinkedIn. Quem seria a Vera descrita se o LinkedIn não existisse? Isso é boa. Mãe da Sofia, né? Sofia linda, de 8 anos. Esposa do Jean. Irmã da Ana, filha da Virgínia, do Bonfim. Tem uma família incrível, né? Incrível, tanto de, né, meus pais, minha irmã, apaixonada com minha filha, você sabe disso, o amor maior da minha vida.
E então eu acho assim, igual a gente falou aqui mais cedo, né? Tudo vai se misturando, não tem muito como a gente separar o profissional do pessoal, principalmente depois que a gente vai amadurecendo, aí entra marido, entra filho, né? E a gente fica nessa jornada louca aí se dividindo, então acho que não tem muito como separar, né? A Vera é uma pessoa temente a Deus, cada vez mais, é, já conhecia, né, Deus de muito tempo, e de uns 5 anos para cá, a gente começou, né, o Jean foi pro Legendários, e a gente começou de fato, né, a ter uma vida mais ativa, com Deus, mais ativa na igreja, temos célula em casa, de casais, de criança, então assim, eu acho que a Vera é isso tudo, né? Não dá para separar, é tudo junto, tudo ao mesmo tempo, uma coisa impactando na outra, então, Multistack, né? Vera é exatamente, né? multistack, como a gente fala na tecnologia, ou full stack, né? A gente faz de tudo um pouquinho aí, mas essa é a Vera que eu conheço a Vera muito uma gestora nata, uma pessoa que gosta de gente, que me ensinou e que eu aprendi, a gente trocou muita ideia sobre gestão de projetos, lá da época do PMI, Você do sabe que o meu PMP. primeiro curso de gestão de projetos foi com você, né? Sério? Sério. Gente, eu era uma cara de pau. Eu trabalhei no estado, né, antes de eu ir para IC, não sei se pode falar nome de empresa. Pode, aí sim, Aqui pode querida. tudo. Com certeza. E aí eu fui funcionário público e comecei, né, desde essa época, a dar treinamento de gerenciamento de projetos, mas eu nunca tinha feito nenhum curso, era de estudar e de ler e tal. E o primeiro curso que eu fiz, que foi 2000 e blá, não lembro nem o ano, foi com você, pela IC, e aí você foi meu primeiro professor formal de gerenciamento de projetos, e eu lembro muito, assim, porque marcou oficialmente, né, essa capacitação, e você dando aula, você é sensacional, né, Fernando? Fora da curva. Então, acho que foi muito bacana. Depois disso, a gente foi trabalhar junto, né, e aí a gente fez vários projetos juntos aí, foi, né, consultoria, PMO, IC, mas tudo começou, me arrisco a dizer que deve ter sido tipo 2004, Eu acho que foi dessa época, porque eu entrei lá em 2005, então, tipo assim, foi antes disso, ou foi 2003, olha a idade aí. ó a idade, 21 anos Olha a atrás, meu idade, Deus do céu. Cara, pra mim é tipo outra vida. É não muito é? doido É muito isso, engraçado. porque eu tive o privilégio de dar aula muito cedo, assim, já no segundo grau, né, dando aula de Você já teve informática, que aula com chamava. 15, né? Você dava com, né? A gente tinha 12, 15, né? Que há 21 anos atrás. 21 anos, 21 anos atrás, gente, 21 anos atrás. Mas é muito legal de ver isso, porque realmente me parece outra vida, na época que a gente ficava naquela loucura ali de dar curso e tivemos um excelente mestre, que é o Ricardo Viana Vargas, o papa do gerenciamento de projetos, e um cara espetacular hoje no mundo inteiro. E quando a gente vai vendo esse espaço que a gente dá, é muito doido a nossa vida, né? Assim, por onde que a gente passou, o que que a gente fez. Aí tem gente que fala, ó, você foi lá, meu primeiro professor de project, de gestão de Isso projetos. mesmo. Quando eu fui tirar o PVP, foi você que deu o preparatório do PVP. Enfim, momentos bons. Verinha, de momentos, doideira você puxar isso, que eu ia te fazer uma pergunta assim, literalmente. Lá na sua adolescência, hoje a gente fala muito também aqui para um público que é um público, começando pelo Enzo, que assiste os episódios, que tem 18 anos, e que obrigatoriamente ele tem que assistir os episódios, porque é ele que faz os cortes e tudo. É. Então ele aprende muito e acaba que tem um público que é muito para jovem também. Por causa de carreira, por causa dessa questão toda. Na sua juventude, assim, ali no momento que você estava para poder definir carreira, definir propósito, e aí eu tô rindo aqui porque a gente não sabe A gente não propósito faz a menor ideia dessa do época, que é, né? Mas na sua juventude, assim, o que foi a Verinha ali para poder falar o que eu vou estudar, o que eu vou fazer?
Como foi isso para você na sua vida? Nossa, quer a resposta bonita ou a resposta real? A real e depois a bonita. Que eu fiz administração, né? Duplamente. Administração na Fundação João Pinheiro, que foi a pública, e fiz administração de empresa na UFMX. E administração de empresa, gente, ninguém nasceu para ser administrador de empresa, né? A não ser que você seja um administrador de herança, que não é o meu caso. Ninguém nasceu para isso. Então, eu acho que você tenta encontrar uma coisa, né, que você tem várias frentes de atuação e, obviamente, né, ali fala de tudo, né, e alguma faz mais sentido para gente. Mas, assim, na verdade, sabe eliminação? Biológicas, né? Eu não quero, exatas, eu não quero, e aí você chega nesse lugar. E hoje a gente vê, né, que Deus vai conduzindo e vai dando muito certo, porque projeto é muito abrangente, né? Eu acho que quando a gente vai para essa linha, você pode fazer projeto de qualquer natureza e depois a gente percebe que o projeto, ele é uma mini empresa, né? Porque ele trata de todas as áreas. Então, por exemplo, né, hoje a gente nem está tão vinculado a projetos mais, embora faça parte de tudo, mas ele abre uma linha ali operacional para gestão estratégica que, querendo ou não, você passou por cada pedacinho ali, mas não teve essa, né, nasci para ser administradora, de jeito nenhum, caí lá e as coisas começaram a, né, a fazer sentido. Sim, e é muito comum, né, quando a gente não tem talvez, vou chamar de vocação, igual o pessoal fala, tem uma vocação para ser É, médico, e que me perdoe me desculpem os psicólogos que fazem os testes vocacionais, eu acho que tem muito sentido ali, creio nesses estudos, mas quando a maioria das pessoas me fala tem uma vocação, essa vocação ela vem porque o pai ou a mãe é médico, tipo assim, então não é nem uma vocação, é a continuidade talvez familiar, uma tem gente que influência, né, insiste, né? e, É. e essas coisas assim. Mas depois que você fez a administração, essa questão toda, como é que você, por que projetos? Assim, vamos dar uma explanada aqui para as pessoas. Você colocou uma questão muito interessante. Nós vivemos a época áurea de projetos. É. Vamos falar assim, né? Que projeto Uhum, não era só uma habilidade igual hoje é uhum. exigida, era de fato uma profissão. É. Ainda existe, mas nós pegamos a época áurea, onde os PMPs eram quase que disputados à tapa, né? Project Management Professional lá com a certificação do PMI. Projetos é muito. Eu olho para a Vera, eu lembro de projetos, assim, né? Projetos. E hoje agilidade. Mas o que é projetos na sua vida? Você, por causa da administração ou não? Foi assim, igual você falou, você estava na fundação, depois você foi lá fazer um curso de projetos, onde que você se encaixou nisso daí? Eu fui num evento do PMI, né, ano passado até estava lá no evento, né, me convidaram para fazer uma palestra e eu estava até lembrando disso, porque hoje a gente vê o evento, né, gigante. Eu falei, gente, era um evento pequenininho, que eu não sabia nem o que que era. E eu ganhei um convite lá na secretaria que eu trabalhava, e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que coisa bacana, mas nunca tinha ouvido falar. Aí eu falei, gente, que coisa legal, que coisa bacana. E voltei, comentei pro meu, né, superintendente na época de modernização, e eu falei, olha, aquele convite que você me deu é muito legal o negócio, eu acho que tem muita pega, né, aqui na área pública. E aí comecei a ensinar as áreas de planejamento das secretarias a fazerem projetos, né? Se planejar e controlar e fazer projetos. E ali abriu um mundo para mim que eu não conhecia e, e comecei a ver, né, que existia uma carreira, que existia uma certificação. Então eu acho que são oportunidades, né, que às vezes aparece, cai na vida da gente, e quando você vai ver, aquela oportunidade vai direcionar, né, anos
durante anos a sua vida ali, porque você ganhou um convite, porque você foi, porque você olhou com um olhar diferente, e por fim, né, foi uma carreira ali de muitos anos focada nisso, que me deu uma base muito boa, né? Eu vejo assim, para quem está nessa área hoje, né, quem mexe com isso hoje, é muito abrangente, né? Eu falo que até para os profissionais de agilidade hoje, de tudo, de gestão, tudo que você começa com essa base que a gente teve, né, Fernando? Foi uma base muito, muito sólida, né, de conhecimentos ali que fizeram a gente ter uma visão sistêmica mesmo e ter uma preparação e uma dedicação para as coisas para fazer nada mais é do que você fazer acontecer, né? Você fazer acontecer de uma forma estruturada, planejada, é, cada vez mais flexível, né, hoje em dia, mas assim, eu fico vendo que as coisas vão encaixando pelo jeito que você vê aquela oportunidade, né? Podia não ter ido, podia ter ido e falado, ah, legal, mas não ter feito nada com aquilo. Então, O legal, assim, acho que eu comentei com jovens aqui, né? E você trouxe aí a palavra oportunidade. Talvez há 20 anos atrás, se você perguntasse se você iria construir sua carreira em cima de um evento, não. Então, assim, não, juntando o que né? a gente conversou aqui, é muito comum a gente talvez não ter uma vocação, a gente ir para o processo eliminatório, não vou fazer biológico, biológicas, né? Ciências, está dentro Acho tá que dentro é de, acho ciências que é isso, biológicas. ciências biológicas, ou eu não vou fazer medicina, que está em humanas, tá, vou ali para exatas, enfim, e um evento em, simples, teoricamente, que você vai, muda a sua vida toda e te ajuda a fazer suas escolhas. Hoje eu vejo que a carreira de gestão de projetos, para já já a gente mudar esse tema, mas é assim que eu enxergo a Vera, né, uma pessoa extremamente capaz em projetos. Hoje eu vejo que essa disciplina, vamos chamar assim, gestão de projetos, que até hoje eu lembro, a integração, escopo, tempo, custo, qualidade, enfim, até das áreas lá, dos processos, a gente tinha que decorar isso. Ela traz para mim um senso de gestão de acabativa da minha vida, É, tipo assim, né? O que é um projeto? É um evento temporário que tem início e fim, que tem ali as suas entregas bem definidas. Então, assim, hoje, quando eu pego isso, mesmo 20 anos depois, eu falo, cara, tem uma jornada cash, tem que ter início, tem que ter meio, tem que ter fim, eu tenho que gerenciar ali os recursos que a gente tem, o tempo que a gente tem, isso te ajuda no dia a dia hoje até na também, vida, tipo né, assim, gente? Eu lembro que quando a gente mudou de apartamento lá em casa, assim, a obra do apartamento tinha um Trello e a gente ficava, eu e o Jean, pondo tudo lá no Trello e orçamento de pedreiro e de marceneiro e a gente movia os cards e tinha de real, assim, então tem hora que a gente não sabe fazer de outro jeito, né? Tem que ter uma estruturação ali e ó, vale para gente, tudo. tá vendo aí, ó, quem aí trabalha junto comigo, se estiver assistindo, o Trello, viu, Fred? A gente trabalha junto, viu, Sabrina? Você que tá aí também, o Trello ou Post-it, qualquer coisa. Isso é gerir projeto. E aí passa por uma adaptabilidade, né? A gente nunca esquece que tudo que a gente começa, a gente tem que terminar. Pode até parar no meio do caminho, então um monte de risco, é o que sempre vai ter, mas a gente tem um senso de gestão de acabativo muito importante. Para a gente já já entrar no pessoal aqui, mas nesse profissional, hoje você tem trabalhado com agilidade também, né? Mudou um pouquinho o conceito, os projetos não passam mais pelos mais de 40 processos, né? A vida mudou até o próprio cinema. O cinema antes tinha 2 horas de cada filme, hoje você tem Netflix com 30 minutos, porque ninguém tem mais paciência para nada. Então passa por esse conceito de agilidade. E a Verinha foi parar lá em agilidade, né? Foi. É, eu falo que é ateu, igual ateu que lê Bíblia, né? Deixa eu ver o que é esse negócio aqui, para eu discutir. E, mais uma vez, faz muito sentido, né? O conceito que, né, não é um conceito novo, mas eu uso o conceito do nexialista, né? Que é a pessoa que tem a capacidade ele, de integrar várias coisas e, por fim, também, né, traz todo aquele conceito da flexibilidade, da adaptabilidade, né, sem perder
o valor, né, sem perder o cliente no centro. Então, como que a gente se torna mais ágil ali, né? Isso me levou para a agilidade organizacional, para o business agility, né? Hoje eu cuido de operações, né? Então passa, né, por um conceito mais amplo, mas que também tem processo, também tem projetos, né? Tem iniciativas que têm que ser implementadas, que têm que ter resultado, tem pessoas, né? E então acho que foi muito por aí, assim. Eu sempre fui do tipo assim, eu aprendo uma coisa nova, eu conecto até com amizade. Eu Uhum. falo assim, se você é meu amigo, você é também, vocês vão ser amigos, né? Óbvio, eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, né? Vocês vão ser amigos também. Então, tudo eu vou integrando as pessoas, vou integrando as coisas, eu acho que isso é muito meu jeito, assim, sabe? De fazer. Então, acho que foi entrando coisas aí, né? Foi entrando ferramentas de gestão, entrando agilidade, aí vira o business agility, aí, né? Você pensa em safety, você pensa em outras certificações, aí quando você fala, né, do Agile Coach, teve a época do coaching aí, mas querendo ou não, hoje em dia se fala muito de mentoria, né? Então, estou até num programa de mentoria lá do PMI agora, que eles me convidaram, e aí você volta um pouco, né? Que você fala assim, gente, chega uma hora, a gente começa a sentir que está na hora de devolver um pouco, né? Então, assim, a pessoa te procura, como que eu posso fazer? Como que você acha que eu conduzo desse jeito? Que caminho você me sugere? E isso tem feito tão bem, assim, eu acho que é uma coisa tão bacana quando a gente chega nesse ponto que a gente fala assim, vamos devolver também, porque a gente já aprendeu tanta coisa, né? A gente já teve tanta oportunidade e tem gente começando que às vezes, né, não tem aquelas coisas né, que ninguém conta, né? Às vezes você tem uma linha do hard skill ali para seguir, você tem uma linha lógica para seguir, mas e aquele percalço que ninguém falou assim, não, é tranquilo, isso aí acontece mesmo, né, e vai ter jeito, e você vai contornar, então eu acho que eu tô nessa fase também, sabe, de querer devolver, então tô muito, tem mexido muito comigo os projetos sociais, sabe, projeto de impacto social. Hoje eu trabalho muito, né, com os projetos de educação. Isso tem me aberto, né, aberto os olhos, assim, aberto o coração mesmo, porque aí você falou lá no início, né, qual que era o seu propósito com 18 anos? Gente, nenhum, né, nenhum. Propósito seus pais falaram, vai para a faculdade, você vai. Mas aí você começa a ver, assim, mas e cadê o propósito disso tudo? Aí a gente começa a ver, né, as iniciativas de impacto social, aí a gente começa a ver mentoria, né? Tudo que a gente pode fazer, porque assim, a gente construiu muita coisa, né? Muito tempo assim de, de jornada, né? Cabelo branco não é à toa, né, Eu gente? tô É até pintando muita. a barba agora, porque tava muito branco. Não é à toa, né? Então é muito perrengue, muita coisa boa, né? E muita transformação no meio do caminho, né? Eu acho que isso é um aprendizado grande, assim, porque a gente está sempre se reinventando, mas sempre. Não, e assim, eu vejo hoje, né, a gente tá tendo esse papo old school aqui, mas há 20 anos atrás a gente já precisava de adaptabilidade, né? O nexialismo, a conexão dos pontos, usar o networking, mas a própria profissão do gerente de projetos, ela era mais formatada, tipo assim, ela era mais única, tipo assim, gerente de projetos, pronto, Uhum. eu sei o que é essa pessoa e tudo. Hoje em dia, e se a gente não estivesse falando para jovens, porque não deve ter só jovens, mas pessoas da faixa dos 40 que nós estamos, e que tem gente que me pergunta e fala, poxa, eu estou querendo aposentar. Eu, às vezes, escuto isso, de pessoas falando. Enfim, né? É, ninguém vai aposentar mais porque não tem INSS, mas beleza, corta essa fala, Sonho a né? gente tem, né? Mas assim, dito isso, eu falo, cara, eu com 40 anos, eu
parece que eu estou começando uma nova vida, tipo assim, já estou com quase 44, mas eu estou começando uma nova vida, e eu vejo que hoje a cada 5 anos, ou seja, num intervalo muito menor, a gente tem que se adaptar muito, né? E nessa adaptação, eu creio que a melhor forma da gente se adaptar é, de fato, pegando novos skills, sejam hard, sejam softs, mas principalmente a gente servir no nosso conhecimento, compartilhando nossas experiências. Eu acho que é o princípio mesmo Sim. da devolução, do servir é isso, né? A gente, pô, deixa eu, não passo por esse buraco aí não, tá, fulano, porque eu já caí nele e dói. Então, a gente contar isso. E se tivesse que falar sobre uma área de conhecimento, igual era lá no PMI, as áreas de conhecimento, eu acho que depois de um período de 40 a mais, a gente consegue explicar muito para as pessoas sobre gestão das emoções, que é o que você falou, vem muita gente desesperada, e a gente consegue ali passar uma certa experiência falando, deixa eu te explicar uma coisa, se eu for, inclusive, usar a Bíblia para você, né, Salomão vai te falar que tudo passa, que tudo é vaidade, então fica tranquilo que isso daí vai passar, mas é uma gestão de emoções, você vê isso hoje também nas suas mentorias aí, lá junto com o PMI, o que mais você tem visto assim como, pô, isso daqui é algo muito diferencial que eu vejo, que eu posso contribuir para daquilo que eu aprendi para essa nova geração. Vejo assim, mulher tem eu brinco que a mulher é analisada, né, gente? Mulher tem uma predisposição a mais para, né? A gente se analisa mais facilmente, e procura as terapias e as ajudas. E só que eu acho que na hora que a gente tem essa aproximação com Deus real, duas coisas acontecem. A primeira delas é o servir, né? Então, assim, a vontade de servir, ela fica infinitamente maior e vira natural. Quando você vê, né, tipo assim, às vezes a pessoa não tá nem te pedindo, mas você já tá ali, mas deixa eu, né, posso te ajudar, posso te falar uma coisa. A Bíblia é o manual de instrução, né, gente? Não tem como, assim, tudo tá lá. Tudo tá lá. Qualquer coisa que qualquer pessoa vai te falar, em qualquer âmbito, você vai falar assim, deixa eu te falar, tem uma passagem na Bíblia que fala, né, que fala sobre acumular riqueza, que fala sobre o perdão, que fala sobre, né, você tá em conflito com alguém, fala sobre sabedoria, né? Você falou sobre sabedoria aí. Então, assim, as coisas começam a fazer de fato muito sentido, porque, né, qual que é o sentido da gente estar aqui? O sentido é porque a gente chegou num determinado lugar, não que esse lugar tenha nenhuma vantagem, até porque eu acho que nós estamos, tipo, no início, eu também penso igual você falou aí, tipo, a cada 5 anos a gente consegue ser pessoa completamente diferente, eu já me vejo, né, se você falar assim, o que que você espera para frente, né, daqui para frente, eu já desenho coisas na minha cabeça que completamente diferentes que eu não desenharia um ano atrás, né? Eu acho que nesse um ano a minha vida mudou tanto profissionalmente falando, né? Porque eu saí, né, de uma grande empresa que eu estava 10 anos e é uma decisão difícil de tomar, né? E aí você vai para um outro cenário, você vai para um cenário de startup, um cenário muito mais um cenário mais adaptável, um cenário mais ágil, com muito pessoa jovem, sabe? A gente tem célula lá nas empresas, gente, muito bacana, muito bacana. Tem dia que você olha e você fala assim, tem propósito aqui. Você olha assim, a gente vai para uma área do coworking lá que, né, que é uma área de descompressão, quando você olha assim, tem uns 30 meninos de 20 e poucos anos, gente, estagiário de tecnologia, de psicologia, e quando você vê, as pessoas estão lá assim, né, querendo ouvir de Deus, então essa parte, né, do fé e do trabalho, cada vez mais está vindo mesmo, né, como tendência. Eu estava lendo uma pesquisa outro dia, inclusive É falando o novo disso. ESG, né? Exatamente. Assim, agora, enfim, quem somos nós
para poder julgar, mas somos seres julgadores. Enfim, né? A gente vem com, infelizmente, essa essência. Mas ser cristão virou moda em alguns momentos, aí que seja uma moda boa, né? Que pegue essa moda, Que né? Que pegue ela essa moda, seja. e vamos falar de Jesus, né? Mas que a gente sabe que não é só o fato de falar, nós temos que viver, né? Todo mundo começa a se alimentar pelo leite, então é legal a gente ler livros que falem disso, escutar pessoas que falem disso, mas viver o evangelho é voltar à cruz todos os dias para poder pedir perdão, né? pelos nossos pecados. Hoje mesmo eu já pequei muito, a própria Bíblia diz, Quem não, se você né? não peca, né, no mínimo você está muito errado, mas que seja uma moda boa, e eu também tenho visto isso, né? Nas últimas semanas saíram muitos textos sobre a união de fé e trabalho, como o novo ESG, e que bom. Espero que essa moda pegue, porque é uma coisa que eu vejo que faz muita diferença. Qual foi o estalo, assim, para você, quando você viu que você estava juntando fé e trabalho? Eu acho que foi nesse último ano, assim. Eram mundos muito diferentes. E aí, nesse último ano, né, que eu falo que é uma reinvenção todo dia, e cada vez mais, assim, eventos da ligação que eu tava antes de entrar aqui no carro, do nosso café aquele dia, né, que foi a coisa mais, vamos tomar um café, vamos tomar um café, que a gente sentou lá e aí nós vamos falar o quê? Quando a gente vê, as coisas vão conectando e vão aparecendo pessoas, né, na vida da gente, e eu tenho visto, assim, o cuidado de Deus desenhando essas coisas, particularmente na minha vida, na vida da minha casa, e muito, muito claro, assim, sabe? É um desafio diário, né? Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, é, sou tensa, e todo dia você fala, Deus, me dá sabedoria, me dá mansidão e me dá coragem aqui para eu conseguir, né, fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas ele vai encaminhando e chega uma hora que você não consegue separar. Então, né, assim, quando deu o estalo, com certeza foi nesse último ano, fez um ano agora que eu saí. Estou vivendo esses novos desafios e tenho visto tanta coisa por fazer que, né, você fala assim, a gente precisa de mais 100 anos, né? Estou começando agora. Pode ter gente aí querendo aposentar, claro que a gente, né, gostaria por causa da estabilidade financeira, mas assim, em termos de o que a gente tem para fazer ainda, é infinito, assim, é infinito. E vai aparecendo as pessoas na sua vida e os projetos, aí você fala, não, esse projeto aqui é projeto de vida mesmo, né? Então, assim, é muito bacana. A gente não consegue separar, mas tudo Vira uma coisa só. né, vira uma coisa só. E quando você vê, o seu colega de trabalho está dentro da sua casa, na célula, né, e aí você está empregando quem está lá, que está pedindo uma oração, né, porque estava desempregado. Se você tiver oportunidade, você vai levar e dar uma oportunidade para aquela pessoa. E quando você vê, tá tudo junto, né, tá tudo misturado. É muito doido isso. É muito louco. E o chamado em si é corrigir, né? Esse é o chamado de todos nós. E Deus não. Ele é tão simples e tão dono de tudo ao mesmo tempo, mas ele é simples. Eu sempre falo aqui que ele é simples e criativo, que ele usa o nosso próprio meio. Mas ele também trata as nossas próprias angústias e ansiedades. Então, assim, esse é o ponto que é mais complicadinho, é o que ele mais vai te desafiar, para que estejamos prontos para ele poder entregar aquilo que tem. E Deus, ele não peça um contrato assinado, né? Não vai descer um contrato lá, assinatura Deus, mas ele vai deixando a marca e a identidade dele em vários momentos, que é assim, é na pessoa que você conectou, é no café que você tomou, é na ligação que você fez. E se você tiver um pouco mais sensível,
a gente muitas vezes vai misturar, será que isso é emoção ou será que isso é verdade, né? A gente fica, porque a nossa mente, ela nos engana, mas de fato Deus vai deixando esses pontinhos para poder falar, ó, passei por aqui, né? Eu fiz isso. Muita gente escuta aqui o Jornada, Verinha, por uma mudança de carreira também, sabe? Assim, e não é fácil. É igual a gente está conversando aqui, não é fácil, Não é. né? A gente contar o nosso testemunho é muito diferente de viver o testemunho. Fico imaginando quando a gente para poder olhar a vida de Jó, e a gente fala muito sobre a vida de Jó aqui também, a gente lê lá e fala, poxa, né, mais de 40 capítulos falando da vida dele, e se você se dedicar ali para poder ler, talvez você leia em 3 dias, tudo ali, 2 dias, ou seja, num curto intervalo de tempo, você consegue ler ali, mas é óbvio que entender outros 500, né? Quando se fala da Bíblia, então, completamente viva. Mas assim, viver aquela é diferente. Né? A Vera vem aqui e falar, ó, tomei uma decisão e mudei de carreira. Ela explica isso em 2 minutos. Tiveram vários sentimentos aí dentro. Quanto tempo, né, que a gente demorou para decidir, para Exato. coragem mesmo, né, Fernanda? É tudo que vai contra, né? Como foi seu maior desafio, assim? Tipo assim, se eu tivesse parar para refletir e falar, cara, toda vez que eu fui mudar de carreira, mudar de direção, ou nessa última agora, esse daqui é um ponto que foi difícil, assim, Eu acho que é o medo, né? O medo do novo, assim, e gera uma insegurança, né? Gera uma insegurança e a gente não sabe, né? É aquela história, você vai pôr o pé e Deus vai pôr o chão. Mas depois que ele pôs o chão, né? Você fala assim, né? Você é igual você tá falando, você tá contando, fala, eu pus o pé e Deus pôs o chão, mas quando você tá ali pondo o pé, né? Igual o Pedro foi lá andar sobre as águas, você fala assim, tanto é que ele mesmo caiu, né? Ele conseguiu, por quê? Porque a gente é falho, então eu acho que desviou o olhar, né? é o medo, é o desviar o olhar e é a certeza de você falar assim, né? Eu confio e eu acredito. Então, assim, se você perguntar assim, qual que é o seu desafio hoje, o meu é esse. É o confia, desconfiando. Né? Então, todos os dias eu tenho que acordar e falar: eu confio, eu creio, eu acredito, porque tem promessa de Deus na minha vida e a gente já tem várias testemunhos, né? Várias promessas que a gente vê na nossa vida e, é sempre estar acreditando. Então, eu acho que esse é o meu maior. É o controle, né? Tipo, eu te dou o controle, mas espera aí, ó, porque se sair do trilho ali, eu pego de volta. Sendo que a gente não pega nada, né? A gente não controla nada na nossa vida e tudo que a gente planeja, Deus tem um plano infinitamente melhor pra gente, mas a gente é teimoso, né? A gente é teimoso. Eu escuto muito, tem gente que E às a vezes gente acha vem que o falar, plano da gente é bom, né? Que a gente vai resolver o problema na força do braço. Então, acho que isso é diário, esse desafio. e aquilo, né? Assim, tem gente que às vezes fala, como é que eu vou entregar o controle para quem eu não vejo? Né? Pedro viu Jesus e sabia que era ele, porque ele já tinha reconhecido como filho do Pai. Beleza, meu irmão, mas tem um Espírito Santo aí dentro que vai estar comunicando e gritando com você, entrega. É difícil mesmo, não é fácil. Mas a gente muda esse medo por temor, né? Creio que hoje você tem muito mais E é o do temor improvável, né? A da gente tem ausência medo do porque é que. improvável, porque, né, pela linha natural, você falar assim, as circunstâncias estão todas me dizendo que esse caminho não vai ser fácil, não vai dar certo, e é inexplicável, né? Muitas coisas são completamente inexplicáveis, mas eu acho que esse é o maior desafio hoje que eu vejo assim, é de fato não pegar o controle quando eu acho que, né, que não está exatamente do jeito que eu desenhei, como se o jeito que eu desenhei fosse bom, fosse melhor, né? No fundo a gente vê que não é. Exato. E Deus não quer da gente nosso trabalho, Ele quer da gente o nosso coração. É. A questão da gente andar ansioso e querer fazer um monte de coisa,
Nem sempre é sinal de produtividade. Muitas vezes a gente tem que estar no silêncio, aguardar. É óbvio que isso não significa ficar deitado esperando. A gente tem que ter atitude, a gente tem que pregar para poder fazer a nossa fazer, né? parte. Fazer por uma parte. Berinha, você trouxe um assunto aí que é mulheres, né? A gente, como mulher, a gente tem mais ansiedade, a gente quer controlar tudo e tal. Mulher, eu creio que já nasce multitask, como se diz, consegue fazer 5, 6 coisas ao mesmo tempo. Cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar de trabalho, cuidar de, enfim, às vezes empreender e trabalhar ao mesmo tempo num outro lugar, 2, 3 lugares diferentes. Na sua trajetória aí, mãe, esposa, e você é uma pessoa que certamente fala para outras mulheres, também é referência de outras mulheres. O que você tem visto como o maior desafio aí nos dias atuais mesmo? Eu creio que você deve ter histórias aí de superação mesmo quando você fala do mundo corporativo. Você chegou a ser diretora de empresa, é diretora de empresa, e querendo ou não, tem alguns percalços no meio do caminho aí de você entrar numa reunião que tem 10 homens e 1 ou 2 mulheres, né? E só fazendo um parênteses, esses dias eu lembrei aqui, eu estava numa reunião da nossa empresa, e quando eu contei o número de mulheres, era mais que homem. Eu falei, tá vendo? Olha que massa, né? Como que você tem visto e quais são os desafios assim que a Verinha enfrentou ou tem passado como experiência hoje aí para essa galera que você tem mentorado? Assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Isso é a retórica que é verdadeira. Então, eu vejo que o desafio, né, das mulheres que trabalham realmente conciliar com maternidade é complicado, mas vejo por outro lado também, porque eu vejo tudo é pelo exemplo, né? Então, assim, a gente cria filho pelo exemplo. E qual é o exemplo que você, né, quer dar para sua filha, para os seus filhos? Qual é o exemplo que você, né, que você quer dar até casamento? Você fala, às vezes eu falo com a Jean assim, se a sua filha encontrasse você como marido, estaria bom, né? Então, assim, é pelo exemplo, né? Então, eu vejo que a gente tem que pesar muito isso, porque no fundo também não é você falar assim, eu vou abrir mão de tudo, né? Vendo pelo outro lado, eu abro mão de tudo para criar os filhos vão embora e aí? Como é que você fica? E qual que é a expectativa que você coloca naqueles filhos? Então, assim, eu tento me pautar muito pelo exemplo que eu quero passar, mas um exemplo que você pede desculpa, que você fala, errei, estava ausente, me desculpa, né, vamos tornar esse tempo aqui de qualidade. Então, eu tento, né, lá em casa ter um diálogo muito aberto. E nas empresas tem melhorado muito, né, tem melhorado, com certeza a gente tem muito mais abertura hoje, né, para resolver esses problemas familiares, mas é sempre um desafio, né, gente? Não, você está numa reunião que quantas reuniões eu já fui, que às vezes, né, você é a líder do time, mas chegou 3 homens e uma mulher e as pessoas, até que você começa a falar e você consegue, né, você consiga trazer a autoridade ali daquela mesa para o seu lado, né? Quantas pessoas não acham que, né, os homens que estão ali são os líderes? Mas eu acho que isso hoje em dia tem melhorado muito, assim, e eu também não posso reclamar disso não, que eu não sei se a gente... Eu falo que cada um tem um jeito, eu sempre falo isso com qualquer, né, pessoa do meu time, com qualquer pessoa que me conta um problema, eu falo, olha, o seu jeito só você vai saber resolver. Tem né, tem a pessoa que é mais meiga, que ela vai pedir ajuda, tem o outro que é mais impositivo, tem o outro que chega tudo, faz, resolve, ajuda. Cada um sabe como que você vai chegar numa reunião, como que você vai ter atenção, se é porque você estudou demais antes, você vai chegar lá e você vai saber falar e vender seu projeto, se você, né, vai chegar porque você é mais gente boa, porque você está servindo ali água para todo mundo e café para todo mundo, porque
né, é sobre isso. Você vai aparecer, mostrar, né, o seu trabalho ali de alguma forma, muitas vezes servindo, mas existe, né, eu falo que são duas coisas. Existe a culpa e existe o até você chegar e você se posicionar, né? E hoje em dia muito se fala, né? Todas as agendas femininas que a gente vê tá falando disso, né? De posicionamento, de networking, né? Das comunidades. Então, hoje em dia é muito forte isso, né? Mulheres ajudando mulheres a sua forma de posicionamento, de liderança, mas cada um tem a sua, né? Não tem uma fórmula, cada um vai achar o seu jeito ali, aquele jeito que você começa a perceber que dá certo, e aí você vai aprimorando. Projeto Mãe foi um desafio para você? Bom, vou te falar que não foi, assim, claro, é um desafio diário, eu não posso falar isso, mas assim, a gente vê tanta história, né, que eu falo que é muito mais bênção do que desafio, assim, é bênção mesmo, que eu falo, nossa, Sofia é uma bênção e eu não tenho desafios grandes com ela, além dos normais, então eu te falo que eu agradeço infinitamente mais é, do que falar, nossa, é difícil demais. Acho que a E gente se agregou para você complementa. na liderança de pessoas? Tipo Demais, assim, a demais. Vera antes da Sofia, com 8, 9 anos, e a Vera Já depois? recebi feedback, o tanto que eu era dura, você me conheceu na época hard, né? Eu já fui muito mais dura, muito mais, é, né? De não aceitar que as coisas saíam daquele jeito e do controle. Então, assim, já várias pessoas falam comigo, Vera, depois que você virou mãe, você virou, né? Você virou outra pessoa, até seu jeito de falar. Que eu já fui, né? Mais cabeça dura, já fui mais durona, assim. Então, Eu acho que vejo muda isso muito. nas mulheres líderes, né? Depois que se tornam mães, tem um lado mais, não vou chamar de amável, mas é porque realmente começa a entender mais o equilíbrio das coisas ali, E eu né? acho que é E vira natural, né? mãe natural Você vira mãe natural, é isso. de vários, né? Do time, da É, equipe, você consegue administrar melhor. Eu tenho alguns clientes, um cliente especial, é um board de 5 diretores. São 5 diretores e eu faço um trabalho de CTO as a Service, e são 3 mulheres. E as 3 ganharam um filho no intervalo, acho que de uns 6 meses, assim. E todas já voltaram a trabalhar. Esses dias mesmo teve uma que estava com o neném no colo, eu falei, meu Deus, ele já está quase nascendo dente, está quase programando, e a gente está aqui junto, né? E é incrível de você ver realmente o comportamento que era antes e o comportamento que é agora, se tornando um pouco mais mãe de todas, assim, é é, uma mudança natural, né? é isso mesmo. Né? Quando uma coisa dá certo, aquele orgulho que você sente, aquela que fala, nossa, acho que a gente vibra mais, né, com as coisas e o erro também, né? Você acolhe mais, acho que muda mesmo. Legal. Quem que é a Verinha daqui a uns 10 anos aí, Verinha? Você trouxe pra gente assim, né? Tô me reinventando, tô começando ali do zero, não do zero literalmente, mas é porque quem estiver assistindo só esse pedaço, a gente estava falando que quando chega no 40 tem gente que está aposentando e tem gente que está ali querendo empreender, querendo mudar, querendo ter novas carreiras. Então você aí que não está afim de mudar, saiba que esse mundo é Não completamente tem jeito. mutável, adaptável e hoje cada vez mais, né? Mas quem é a Verinha aí? O que você tem pensado para frente? Como é que tá essa cabeça aí? Olha, eu tenho pensado, né? Igual a gente bateu um papo aquele dia, eu acho que a gente vai amadurecendo e vai pensando realmente de ir mais para a veia de empreender, talvez por perfil, né? Porque a gente sabe colocar as coisas de pé, né? Nós aprendemos isso duramente. E chega uma hora que você fala, por que não para mim, né? Por que não fazer algo também para mim, né? Porque eu acho que a gente é muito multi, como você comentou, né? A gente é multitarefa e eu acho que
hoje em dia, menos, né, você ter um trabalho e você ter uma carteira assinada num lugar, eu acho que a gente volta para a história, né, das conexões e de ter. Eu me vejo hoje em várias iniciativas, em vários grupos, em vários projetos, e não vejo mais aquela pessoa, né? Quem é a Vera? A Vera é executiva dessa empresa. E não, tem 1 milhão de coisas para a gente fazer, né? Tem 1 milhão de grupos que a gente vai participar. Então, eu tenho me visto nesse contexto de startup, é um ambiente que eu tenho assim gostado demais, demais. Estou me aperfeiçoando em governança agora para startup, então você pega a tradicional e dá aquela roupagem mais rápida, mais leve, porque você não consegue, né, fazer tudo, mas ainda assim com responsabilidade. E tem me chamado muita atenção, né, iniciativas de impacto social. Então, eu acho que é o devolver, né? É o devolver para a sociedade, é o devolver, né, seja para mulheres, seja para né, comunidades ali com vulnerabilidades. Isso tem, sabe, isso tem enchido meus olhos, assim. Eu acho que talvez vai vir algo por aí, porque eu acho que dá para casar isso tudo e ainda assim, né, você ter projetos que façam a diferença mesmo, né? Até falando no contexto global mesmo, né? Como que a gente atua para reduzir essas diferenças e tem muito espaço para isso, tem muito espaço. Muito espaço. Não Nós é, aqui, né? aí Não tô é uma falando de coisa, não é uma coisa que está existem iniciativas, mas assim, eu tenho visto cada vez mais que tem muito espaço. Eu concordo com você, gênero, número e grau, geralmente se diz, e posso afirmar para você, tem muito espaço. Então, seja bem-vindo a esse mundo louco que seja empreender, juntar fé e trabalho e tudo. O que a gente precisa de entender nisso tudo é assim, é um negócio que eu falo para mim todos os dias. Todos os dias eu tenho vontade de desistir das coisas. Mas a gente tem que ir plantando as sementes. Então, assim, a nossa jornada é de plantar sementes. E assim como um agricultor que planta, ele tem que arar a terra. Então a gente tem que abrir o coração para deixar o coração ser transformado. A gente tem que pegar essas sementes, ou seja, ir nos eventos, igual você fez, para poder começar a sua carreira. Ir numa reunião que você fala que tem nada a ver com essa reunião, vai lá. Se você estiver orando, meu irmão, você vai ser colocado à prova de que você vai chegar lá e como o mineiro diz, vai falar assim, no que reunião foi essa? Eu nem imaginava o que ia acontecer. Seja no café que a gente tomou, que eu falei, eu vou sair de lá com um contrato. De contrato não tinha nada. E aí você volta para casa e fala, pô pai, você é doido demais mesmo, né? O que você fez? Então, assim, eu acho que essas são as sementes que a gente tem que plantar num coração aberto e tem que regar todo dia. Se regar significa que somos pecadores, vamos ter que ir na cruz pedir um perdão diariamente, a gente vai ter que pegar uma cruz, vai ter que carregar, a gente vai ter que tomar sol na cabeça e vai doer, a gente vai ter que tomar chuva e granizo e vai doer. E você fala, né, que a gente está com as sementes. E a gente pede o quê? A gente pede a fruta, a árvore, a flor, e Deus está dando a chuva, né? Para a semente crescer. Mas a gente está lá, não é possível, eu estou pedindo uma coisa, está vindo chuva. E é isso, né? Você não está pedindo, está mandando. Exato. Você não está pedindo paciência, ele está te colocando em situação que está tratando a sua paciência, a sua tolerância. Mas a gente está, não é possível, desenho aqui que eu não estou entendendo. Você Né? está ansioso, ele vai te deixar na calmaria que você vai falar, não é possível, eu vou morrer de tédio. O que está acontecendo? Você está precisando de fortalecer a força do galho, vai vir uma ventania que vai fazer você dobrar igual bambu e vai ver lá para você. Você não vai quebrar não, mas você vai estar lá. Mas enfim, eu digo que realmente acho que esse é o caminho, velhinha. Assim, o mundo das startups
ou dos novos negócios precisa dessa experiência nossa. Experiência construída durante muitos anos e que muitas das vezes a gente chega em reuniões e a gente fala o óbvio ou simples na nossa cabeça, mas que faz diferença para muita gente que está lá passando problema, está ansioso e tal. Eu acho que isso é o servir, isso é o compartilhar. E assim, a nossa vida profissional e pessoal é o que a gente está conversando aqui, tem que andar junto o tempo inteiro. Se você... Agora as perguntas do Si para a gente ir fechando aqui. Se você tivesse que contar para a Vera de 20 anos atrás, igual a gente começou aqui, o que você teria que ter mudado nesse trajeto? Se você tivesse a oportunidade de falar, poxa, Vera de 20 anos, eu acho que eu teria feito diferente isso daqui. Tem algo? Sempre. Muitas coisas, né? Uma coisa que eu vejo é essa questão do deixar fluir, né? Não se preocupe tanto. Você vê que até hoje é o que eu falo, né? Que eu continuo ansiosa, que eu continuo precisando entregar, mas eu acho que é isso, porque a gente vai vendo que as coisas vão se encaminhando e tudo tem um propósito, tem um motivo, e por mais que a gente não enxergue, né, ou não entenda na época, essas coisas vão acontecendo. Então, acho que hoje a gente fala, né, e a gente sabe que nós estamos falando de entregar o controle para Deus, entregar o controle, né, para o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas, muito mais do que a gente. Então, quantas vezes lá atrás eu não fiquei, né, preocupada e consumida com alguma coisa que não precisava daquilo, porque tinha um motivo, né, de acontecer. Então, eu acho que esse deixar fluir ou entregar, né, na mão de Deus, a gente vai aprimorando a forma, mas é isso, não está no controle, não está no nosso controle. Maravilhoso, e a gente tenta o tempo inteiro tomar o Tempo controle, inteiro. né? Somos humanos, queremos ter o controle, principalmente quem tem uma visão ou um perfil de skill, de liderança, quer estar ali à frente. Tudo que eu falo aqui nos podcasts, eu falo de mim. Então, assim, onde eu tô, eu quero tirar o para o ímpar, eu quero escolher o time, e tem hora que Deus trata isso em nós, fala, ó, agora não é a hora, agora tá na hora de você servir, fica quietinho aí, deixa outras pessoas liderarem, né? Por fim, minha cabeça é matemática, você sabe disso. E a gente se conheceu em 2004, estamos em 2025, 21 anos, né? Então, temos 21 anos. Eu te fiz uma pergunta, o que você falaria para a Vera de 21 anos atrás? Agora, se você tivesse que literalmente deixar algo gravado, Sofia está com 9. Se você tivesse que deixar algo para a Sofia daqui a 21 anos, ela escutando com 30 anos, o que você falaria para a Sofia? Eu acho que eu falaria isso, sabe? Entrega, tem um Deus que toma conta de tudo e que sabe todas as coisas. É, eu casei com o mais controlador do universo, então tudo que eu falo para mim, né, para ele é muito maior, porque lá em casa eu sou a doidinha que deixa as coisas acontecerem, então você imagina, né, ele é muito mais certinho do que eu, herdou isso aí dele também, então ela é uma misturinha, mas, né, além de falar que amo demais, minha filha, deixa fluir, que vai endireitar e o caminho vai aparecer. Acho que é isso. Boa! Bom, pessoal, passados aqui quase uma horinha de podcast. Acho que a gente falou aqui de algumas coisas importantes, mas o principal é isso, o recado final da Verinha aqui, que é deixe fluir. Eu concordo com o que ela disse. Quando eu paro para poder raciocinar nessa pergunta minha,
eu talvez teria tido coragem de mudar mais rápido. Assim, e isso não é fácil. E olha que eu sou uma pessoa que eu tive muita adaptabilidade durante minha trajetória, mas talvez o medo, que é o que a gente também comentou aqui, ele nos trava e não nos permite dar o próximo passo. Porque a gente tem uma falsa sensação de segurança quando nós estamos em um lugar, seja ele qualquer. Se a gente vê que as coisas estão dando certo, que a gente tem o controle, a gente acha que a gente está seguro, que a gente tem as rédeas. E aí a gente falou muito aqui também de, então, tirar esse medo, trocar ele pelo temor. E esse temor é entregar nas mãos de Deus, e o único temor é que ele não esteja nas coisas que a gente está pretendendo. Mas para ele não estar, significa que eu não o convidei, porque ele é maravilhoso e ele sempre está no meio. Falamos também que ele não manda contrato assinado, mas ele coloca pessoas no caminho, ele coloca eventos, ele coloca desafios, e nós estamos num mundo em que jaz é do maligno. Ele entregou esse mundo aqui para os homens e, de certa forma, nós fazemos muita cagada. Então, nós erramos muito durante a jornada, muito pelo caminho, e a gente quer o controle de tudo. Bom, esse episódio aqui a gente falou muito de fé e trabalho, a gente falou muito de pessoal e profissional. Verinha, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Se você quiser deixar um recado final, diferente disso que nós conversamos, fique à vontade. E te agradecer mesmo, de todo o coração aqui, por você ter cedido esse 1 horinha e que ele alcance as pessoas corretas. Que bom. Só te agradecer, né? Acho que muito bom estar aqui, né? Espero ter contribuído de alguma forma para quem está nos ouvindo. É sempre bom a gente estar conversando com pessoas, né, que pensam da mesma forma que a gente, né? Então a nossa vida, né, cruzou lá atrás, profissionalmente, e agora, né, a gente está sempre se encontrando de uma forma ou de outra, com trabalho e fé. E fico muito feliz de estar nesse meio aqui, de estar aqui, você ter feito uma oração linda no início, e nessa oração o Espírito Santo encheu esse lugar. E é isso, Fernando, é isso, é a confiança que esse é o caminho e que, né, só coisas boas que eu te desejo, e que só coisas grandiosas que vão vir para você aí, para Sabrina, para sua família, para o Fred que está aqui com a gente. Para a Porque o nossa caminho casa, é esse, para nossa casa, para para a nossa nossa vida, casa, para a né? nossa vida. Esse podcast aqui é só um pretexto para a gente Ah, poder adorei. reencontrar os grandes amigos, as pessoas que são bacanas. E parabéns pela sua trajetória mesmo. A gente precisa elogiar as pessoas em vida, eu digo. A gente precisa falar isso. O mundo corporativo é muito cruel. Uhum. A gente, às vezes, dentro da empresa, tem frases positivas para todo lado, e de repente, quando a gente sai do mundo corporativo, existem pessoas que fogem, pessoas que saem, né? Esse é o mundo corporativo, e está tudo bem, como eu digo. Quando eu digo que está tudo bem, não significa que está tudo certo. Está tudo bem, né? E assim, que você seja muito, 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 muito bem sucedida nessa sua caminhada aí, que você vai colher também bons frutos. Vamos espalhar pelo Amém. mundo aí as nossas experiências, né? Servir o nosso conhecimento um pouquinho que a gente conseguiu conquistar. Galera, muitíssimo obrigado por você que assistiu a esse episódio do Jornada Cast. Curte aí, compartilha. E a gente sempre diz aqui que não importa quantas pessoas vão assistir. Se tocou 1 ou 2 vidas, cara, o objetivo está cumprido. É sobre isso. Um dia, quem sabe, teremos milhões de views, ou teremos aí milhares de seguidores. Mas isso não importa muito, não. Se você teve o coração tocado aqui e se já é seguidor de Jesus, continua sendo, porque não tem outro caminho. Se você não é, procura pelo menos saber quem que é. Né? E para você poder saber quem que é, só pede ele para te fazer uma visitação especial no dia de hoje, que ele vai lá e vai tocar seu coração. Bom, mais uma vez, obrigado. Valeu, Fredão, por mais um episódio. É nóis. Fui.